Vamos dizer a palavra de Deus dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E nosso Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, nosso Deus, em Coríntios capítulo 5, versículo 1, começa assim: Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio auxília, é uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós que vive com a mulher do seu pai. E no capítulo 2 diz assim: E continuaram cheios de orgulho em vez de manifestar tristeza, para que seja tirado dentre de vós que cometeu tal ação. E no versículo 3 diz assim: Por seu verdadeiro que destino, comportamento, mas presente em espírito já julguei, como estivesse presente aquele que assim se comportou. E no versículo 4 fala assim: Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, unidos vós ao meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 5 diz assim: esse homem entrega a Satanás para a manifestação de seu corpo, a fim que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 6 fala assim: Não é nada pelo motivo dos vossos jactâncias, não sabeis que um pouco de fermento levado à mesa a todos. E no capítulo 7 diz assim, no versículo 7 diz assim: Por purificai-vos de velho fermento, para que sejais massa nova, porque seus pães azimos, porquanto Cristo nossa Páscoa foi imolada. Nosso Senhor Jesus Cristo é o homem da Páscoa. E no versículo 8 diz assim: Celebramos, pois, a festa não como conforme o velho, nem com o fermento dos malícias e de toda recuperação, mas com a põe as mãos fermentados de pureza e de verdade. E no versículo 9 diz assim: Na minha carta a vós escrevi que não tivessem fermentados com os impuros. E no versículo 10 fala assim: Porém não me referia de um modo obesilutos e todos os impuros, impúdicos deste mundo, os avarentos, os ladrões, os idólatras, pois neste caso deveríamos sair deste mundo, E no versículo 11 diz assim: Mas eu surpreendentemente quis dizer vós que não tais comunicação naquele que chamado sem irmãos é impuro, e avarento, e idólatra, e defamador, beberrão, ladrão,
com tais individuou nem sequer de viver, de comer. E no versículo 12 diz assim: pois tenha eu de julgar nos que estão fora, não são dos de dentro do que devemos julgar. E no versículo 13 diz assim: os de fora é Deus que julgará, e tirará o perverso do vosso meio. E agora vamos para o versículo 6, né? Versículo 6. No versículo 6 do capítulo 1 fala assim: quando algum de vós tem ligido contra outro, como que estiver pedir justiça perante o injusto, em vez de reconhecer irmão santo. E no versículo 2 fala assim: não sabeis que os santos julgará o mundo, e se o mundo há de ser julgado por vós, serei indigno de julgar aos processos de minha importância. E no versículo 3 diz assim: não sabeis que julgais os anjos, quando mais os pequenos que estão desta vida. E no versículo 4 diz assim: no entanto, quando tende contato desses gêneros, escolha para juiz cujos a opinião de todo e em toda pela igreja. E no versículo 5 fala assim: digo-vos para a confusão de vosso, será possível que não há entre vós um homem sábio, nenhum sequer que se julgar entre seus irmãos. E no versículo 6 diz assim: um irmão litiga com outros irmãos, e isso diante de infâmias. No versículo 7 diz assim: na verdade já é um mal para que o fato de todos processo um contra os outros, porque não preferis saber injustiça, porque não preferis ser espiados. E no versículo 8 diz assim: e vós que fazeis injustiça, vós é que é espólios, e isso entre os irmãos. E no versículo 9 diz assim: acesso a sabeis que o injusto não há de possuir o reino de Deus. Não vós enganai, nem impurai, nem idolatrai, nem adulterar, nem a enfermidade, nem os diversos. E nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça do poder do Espírito Santo, a sua bondade, o seu amor, ele fica sempre na sua presença para que você seja cristão, honesto, estraubão e com muito amor aos seus irmãos. Jesus te ama muito. Amém.